Olá novamente, pessoal. Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Eu vou pegar e alterar esse código e falar o seguinte, ó. Vou fazer a alteração dele no seguinte sentido. Eu vou falar que esse método, agora esses métodos, eles vão retornar alguma coisa para mim. Então, eu vou falar assim, ó, que esse método vai retornar um inteiro, certo? Aqui ele tem que retornar o resultado da soma. Isso aqui tem que retornar o resultado da subtração, certo? Então, ele tem que retornar o resultado da soma e aqui o resultado da subtração, em vez dele imprimir diretamente aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou apagar isso aqui agora e vou falar que a soma vai return o conteúdo de N1 mais N2, certo? Eu vou copiar isso aqui para cá e eu vou fazer com que a impressão ocorra diretamente. Eu vou voltar aqui, na verdade, para me aproveitar. Vou vir para cá e vou fazer isso aqui. Tá? Vou copiar esse aqui também para cá, fazer uma cópia para cá, que eu vou utilizá-los agora. Então, olha só, pessoal, como ele vai retornar um inteiro, né, retornar alguma coisa, ele já está me reclamando aqui, ó, vermelho, porque você fala que vai retornar alguma coisa e você não está especificando como é que você vai retornar isso. Então, agora eu vou apagar isso aqui e vou falar que esse método vai retornar return o valor de N1 mais o valor de N2. Ou seja, primeiro ele faz a operação matemática de soma e depois ele retorna o resultado da soma. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pedir para ele retornar return N1 menos N2, o resultado de N1 menos N2, certo? Então, quando eu chamar o método somar aqui, né, eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar ele, tirar daqui e vou colocá-lo diretamente aqui. Tá? Diretamente aqui onde eu coloquei N1. Eu coloquei aqui N1 mais N2 e eu vou colocar o retorno desse método. Né? Aqui a mesma coisa, eu vou tirar um método aqui e vou colocar aqui. Ou seja, ele ficaria dessa forma agora e ele vai funcionar normalmente. Então, eu tirei a representação da impressão do resultado de dentro dos métodos e joguei aqui para fora. Se eu peço para executar, ele vai executar normalmente. Você não vai ver diferença visual durante o processo da execução. Então, tu não vê diferença visual da execução quando ele estava no formato anterior. Então, aqui, ó, você veja que eu peço para imprimir, né? Então, N1 é impresso aqui, o valor de N2 é impresso aqui, porcentagem D, e aqui o retorno desse método que é jogado para cá. Ó, por que eu tenho que retornar alguma coisa, pessoal? Tá? Aqui, apesar de não estar explícito, está implícito, eu vou colocar de forma mais implícita aqui, tá? Só para ficar mais fácil para você ver. Recebe N1 mais N2. Vou criar um valor inteiro aqui, ó, na prática, tá? E vou fazer a mesma coisa. Int res recebe N1 mais N2, só para ficar mais claro ainda. Tá? E aqui, em vez de eu retornar isso, eu retorno as. Retorno as e eu retorno as. Então, durante o processo de execução, pessoal, eu tenho um resultado aqui, ou seja, eu criei uma variável e coloquei um resultado aqui, certo? Só que o método main não consegue acessar essa variável, daquela lógica. Isso aqui foi criado dentro do método somar, então, só é visível dentro desse método. Então, como é que eu faço para que o conteúdo dessa variável aqui seja vista pelo método main? Aí eu tenho que fazer o return. Eu retorno para isso, eu faço retorno método para isso, porque as variáveis foram criadas dentro de um bloco da pilha de um método, isso é visível dentro daquele método. Não tem como eu acessar. Um método não consegue acessar a área da pilha de outro método. Então, acompanhando o processo de execução aqui, ó, quando o método main for executado, ele vai criar a variável N1, que vale 5, ele vai criar a variável N2, que vale 3, N2, que vale 3. Tá aqui. Beleza, criou. Aí, o que ele faz aqui? Na execução desse método aqui, ó, ele tem que chamar o método somar. Quando eu chamo o método somar, ó, aqui é reservada na pilha para o método somar, ele cria a variável N1, N2, que vai receber uma cópia do conteúdo da variável N1 do método main e uma cópia do conteúdo da variável N2 do método main. Então, ele cria a variável aqui N1, que também vai valer 5,
cria a variável N2 aqui, que vai valer 3, né? E fez esse processo, e aí ele vai criar essa variável res, né? E a variável res que vai receber o resultado da soma de 5 mais 2, 5 mais 3, que é igual a 8. Né? Só que essa variável res, como ele está contida dentro da pilha, do bloco de pilha reservado ao método somar, outro método não consegue acessá-lo. Então, como é que eu faço para ter acesso a isso aqui? Aí eu provoco o return, justamente para não ter acesso. Quando você provoca o return, né, eu vou colocar de forma mais explícita aqui, ó, eu vou falar que aqui vai criar um int res aqui também, e res para receber, somar, né, o retorno do método somar em um N2. Né? Então, e aqui eu tiraria o somar e colocaria só res. Tá? Né, que ele vai funcionar da mesma forma. Então, quando ele for executar essa linha aqui, né, então a variável res também é criada aqui, e essa variável res, na prática, ele vai receber, como ele vai chamar o método somar, então primeiro você executa o método somar, e ele vai guardar de res o retorno do método somar, que no caso é 8. Então, a partir do momento que você executou o método somar, né, ele faz uma cópia da variável res do método somar e joga aqui dentro do res do método main. Fez isso, depois que executou o return, a área que foi alocada na pilha para o método somar, ela é liberada, e você fica com essa leitura da pilha do método main. Beleza, pessoal? Então, era isso, pessoal. A gente continua na próxima videoaula. Até mais.